Olá, eu sou o Jeremias Gomes e este é o Memórias do Poder Legislativo. Por aqui passam os grandes legisladores e administradores que já atuaram aqui na Assembleia Legislativa, o maior parlamento do país. E hoje nós recebemos com muito prazer o ex-deputado estadual e que também já foi deputado federal e prefeito e vereador, Junge Abi. Obrigado por nos prestigiar. Obrigado, Jeremias. Eu, antes de iniciar essa entrevista, que entendo de suprema importância, eu queria agradecer à Associação dos Parlamentares do Estado de São Paulo, a pessoa do nosso querido deputado Tonico Ramos, que é o presidente, e também do coordenador, o famoso e renomado deputado Donca Falsetti. E me coloco à disposição, Jeremias, pela importância desse depoimento que fica gravado na memória, não só do parlamento de uma forma geral, mas queira Deus que isso seja transmitido para gerações futuras. É verdade. E nós também agradecemos muito a toda esta equipe organizadora que nos dá esse prazer e essa satisfação, e acho que para a população também, de entender estas memórias tão importantes. Agora, o senhor tem muita memória, mas continua atuante, né? O senhor foi deputado federal há pouco tempo. Queria saber como é que o senhor iniciou na política, lá pelos idos da década de 1970, isso, né? Pois não, Jeremias. Mas eu entendo que antes de eu poder fazer algumas considerações da minha vida pública eletiva, eu queria dizer que eu sou um cidadão brasileiro, descendente dos imigrantes japoneses, portanto, filho e neto, né, de avô e pai japonês e assim por diante, e aprendi a amar esta pátria porque eles deixaram um legado maravilhoso. Veja bem, o Japão, naquela época, como alguns outros países da Europa, sofriam uma instabilidade econômica, financeira e social gigantescos. Nós estamos falando aí dos anos de 1940, 1890. 30, ou até antes. Certo. Daí a razão de que em 1910 iniciou-se a imigração japonesa no Brasil. O meu avô chegou no Porto de Santos em 1929. E logo em seguida ele foi para o município de Mogi das Cruzes. Diferentemente da maioria dos imigrantes que eram obrigados a cumprir um estágio no interior de São Paulo. Longínqua região, naquela época, Nordeste, Prudentina, Mogiana e assim por diante. Por que meu avô foi para Mogi das Cruzes, pertinho da capital? Porque já tinha uma pessoa da província de Oita lá estabelecido. Razão pela qual, diferente da maioria dos imigrantes, o meu avô veio ao Brasil com vontade de ficar mesmo e não voltar depois de fazer o pé de meia, vamos dizer assim. Ele dizia sempre para nós, filhos e netos brasileiros, de que nós devíamos amar esta pátria de todo o coração. Fazer ao povo brasileiro aquilo que fosse possível. E que nós pudéssemos fazer do Brasil mais do que os próprios brasileiros. Sabe, Jeremias, são palavras sábias de quem abraçou essa terra sendo imigrante e daí para frente, evidentemente, com o privilégio que eu recebi de Deus, de gostar das pessoas, fui lá crescendo na minha juventude, já participando de associações culturais, esportivas, agrícolas, depois de sindicatos rurais, de cooperativas. Aí foi um pulo para que um dia um amigo meu, faço questão de lembrar o nome dele, falecido, Minoru Harada, que já tinha sido vereador em Mogi das Cruzes, me lançar para o poder legislativo. Com uma boa votação, né? 3.876 votos aqui pelas minhas anotações, 13% do colégio eleitoral. E foi a comunidade japonesa que o elegeu ou o senhor já tinha um conhecimento mais abrangente ali na população? Claro que, quando eu falo comunidade japonesa, é porque a maioria era da agricultura. Mas, na verdade, o impulso meu foi pela agricultura. Entendi. Daí a razão de que eu já tinha tido, assim, passagens, várias passagens, diga de passagem, em agremiações e associações, todas ligadas com o setor agrícola. Daí a razão de que tive essa votação gigantesca, até hoje, modéstia à parte, me orgulho, porque proporcionalmente ao colégio eleitoral, nenhum dos vereadores eleitos até
esta data, ninguém teve a possibilidade de ter 13% do colégio eleitoral. Foi uma façanha, viu, Jeremias? Né? Agora, o senhor já, ali como vereador, o senhor tinha sempre essa vocação voltada para a agricultura e foi secretário também de agricultura e de indústria também em Mogi, foi isso? É verdade. Eu só queria ter a sua compreensão Sim. que, naquela época, lá em Mogi das Cruzes, não tinha ainda secretarias municipais, eram Correto. coordenadorias. Coordenadorias. Então, eu fui coordenador da agricultura, abastecimento, indústria e comércio nos velhos tempos, se não me falha a memória, de 1978, 79. Né? Então, eu sempre tive, assim, uma vida ligada à agricultura, por vocação mesmo. E foi nessa época que o senhor colaborou na implantação de mercadões e varejões, salvo engano, aqui na capital paulista, foi isso? Antecedeu antes o varejão de Mogi das Cruzes. Foi uma coisa inédita. Naquele tempo, não tínhamos os hipermercados que nós temos hoje, era mais reduzido, porque hoje a gente tem mais fartura de opções, né? Talvez, Jeremias, pela sua juventude, nem tenha conhecido, eram os armazéns. Né? Não era nem, vamos dizer assim, princípio de supermercado, era armazéns mesmo. O armazém com a caderneta ali. Exato, caderneta, na confiabilidade. Né? Porém, naquela época, ou então o prefeito Valdemar Costa Filho, ele entendeu que pela pujança dos produtores do Cinturão Verde de Mogi das Cruzes, se houvesse uma venda direta do produtor para o consumidor, poderia ter preços mais acessíveis para a classe consumidora. Hoje em São Paulo, por exemplo, na capital já tem poucos, né? Acho que até em virtude desses hipermercados, dos mercados, né? Nós temos alguns, eu morei, por exemplo, próximo do Bom Retiro, eu me lembro que tem um ali, que é muito bom, que a gente vai lá, tem uma variedade, as frutas parecem que são mais frescas, né? As verduras, né? Porque é isso que você está falando, do produtor direto para proximidade com o consumidor. E foi um sucesso extraordinário naquela época. Apesar da dificuldade do produtor plantar e ainda ter que embalar, né, para levar para o consumo. Mas mesmo assim, os preços eram extremamente convidativos. Bem, hoje a gente tem, só ainda nesse tema, hoje a gente tem esses produtos com menos agrotóxicos, né? Que tem, por exemplo, no Parque da Água Branca, aqui na capital paulista, nós temos, né? É uma variação, né? Que é importante também, né? Porque hoje mas é um produto mais caro, infelizmente. Claro. Né? Mas naquela época, Jeremias, os defensivos agrícolas eram pouco utilizados, apesar de que nós usávamos já. Né? E nem falávamos que eram agrotóxicos. Naquela época a gente falava que era veneno. E essa expressão veneno, lamentavelmente, ainda hoje aparece repentinamente, né, convenientemente usado por algumas pessoas que querem distorcer, né, a importância de verduras, legumes, etc. Por quê? Porque a aplicação do dito defensivo agrícola é como se fosse um remédio para a nossa doença. Se nós tomamos um comprimido para dor de cabeça, a planta também precisa de alguma coisa. É nesse sentido. Mas eu queria só voltar do sucesso que foi o varejão em Mogi das Cruzes. Aí, o Guilherme Afife Domingos, que já foi secretário da Agricultura e uma pessoa muito sensível, ele entendeu que naquela época em que exerceu essa grande função no governo do Estado de São Paulo, que foi no governo Paulo Maluf, ele entendeu que poderia experimentar o mesmo sentido da venda direta do produtor para o consumidor aqui em São Paulo. Me convidou, para não dizer me convocou, pela experiência que nós tínhamos em Mogi das Cruzes. E assim nós firmamos com um nome diferente, Mercadões. Certo. E onde nós começamos esses Mercadões, que era venda direta? Na estação do metrô Bresser, aqui na Radial Leste. Foi um sucesso, viu, Jeremias? Aí, naquela época, expandiu-se o processo Mercadões em várias regiões da cidade de São Paulo. Entendi. E o senhor também atuou com cooperativas, né? Eu me lembro aqui de ter lido que o senhor levou telefone para uma região que precisava de agricultores, né? Hoje as demandas são outras, né? Mas quando o senhor participou das cooperativas, o aprendizado foi grande, né? Como é que o senhor conseguiu levar esses mais de 1000 telefones para essas pessoas? Obrigado pela pergunta. Como eu já era líder, né, me tornei vereador, e aí o Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo já tinha um modelo
de eletrificação rural em termos de cooperativismo. Preços iguais, não importa se a pessoa está a 2 quilômetros, né, da cidade ou esteja a 20 quilômetros da cidade. Preço único. Esse modelo de eletrificação rural foi trazido como projeto piloto para Mogi das Cruzes, até em função de pequenos e mini produtores rurais espalhados numa dimensão enorme. Né? Para não privilegiar só Mogi das Cruzes, o sistema telefônico rural instalado em Mogi das Cruzes abrangeu também os municípios de Biritiba-Mirim, Suzano e Guararema. Foram 1.200 terminais. É como se tivesse inventado o WhatsApp da vida. Modernizou da noite para o dia a comunicação que nós não tínhamos na zona rural. E foi, assim, um benefício imenso. Sabe por quê, Jeremias? Porque o produtor poderia, pelo telefone naquela época, verificar qual o preço que estava sendo operado no mercado da Cantareira, na CEAGEP de São Paulo e assim por diante. Podia cotar também o preço dos fertilizantes, dos defensivos agrícolas. E, além do mais, eu até brincava, porque na inauguração eu tive, assim, uma alegria tão grande, porque o então ministro do regime militar na época, de comunicações, general Quante de Oliveira, ele fez uma ligação direta conosco em Mogi das Cruzes, lá de Brasília, parabenizando a telefonia, né? Aí eu, brincando, disse para o general, ministro das Comunicações, que eu era jovem, mas eu tinha essa ousadia de dizer a ele, né, que o telefone na zona rural estaria até facilitando o namoro, o noivado e o casamento, né, de todos nós da zona rural. Tanto foi a modernidade da noite para o dia para encurtar a distância entre as pessoas. Nós temos mais 2 minutos neste bloco, mas a demanda daquela época era o telefone, né? O senhor que passou por cooperativa, por sindicato, tudo ligado à agricultura, hoje, qual é a grande demanda? E eu queria que o senhor incluísse aí a questão da agricultura familiar, que eu creio que ainda é o grande motor da agricultura nesse país, né? O senhor conseguiu, nós vamos chegar lá, como deputado estadual, fazer alguma coisa pela agricultura familiar também. Nós vamos falar do período do senhor aqui como deputado estadual, mas falar dessas demandas principais atualmente para a agricultura. Olha, depois de tantos anos, os problemas continuam iguais, talvez até um pouco piores. Eu não digo para a agricultura de grandes dimensões, especialmente os grãos. Soja, arroz, trigo, né, são políticas públicas já diferenciadas em função dos preços internacionais. São commodities. Agora, essa agricultura de mercado interno, de verduras, legumes, algumas variedades de frutas, lamentavelmente está praticamente, né, à margem das políticas públicas do governo. Eu tenho sempre, assim, um senso crítico. Por quê? Ora, nos velhos tempos, nós tínhamos uma assistência técnica, né, integral ou de extensão muito melhor pelo governo do que hoje. Hoje o governo estadual, federal, em todos os níveis, do governo federal e estadual. Lamentavelmente. Para você ter uma ideia, né, 83% da agricultura dessa tida familiar não tem assistência técnica no Brasil. E o Estado de São Paulo é um exemplo disso. É um estado locomotiva do país, mas a CAT, que chama-se Coordenadoria de Assistência Técnica Integral, e nos velhos tempos tinha o nome de Casa da Lavoura, posteriormente Casa da Agricultura. Naquela época, Jeremias, né, nós tínhamos assistência no campo muito mais com a presença viva do agrônomo. Hoje, praticamente, os agrônomos são aqueles que fazem relatórios, né? Se tornaram burocratas. Então, agora, essa é a grande demanda. É uma demanda técnica e de financiamento. Também o do financiamento é mais bem resolvida. Mas eu quero pontuar na assistência técnica, né, como também na pesquisa, sabe por quê? Certo. Não adianta você ter financiamento se você não tem conhecimento para produzir bem e poder devolver o dinheiro ao banco. Né? Por isso é que esse tipo de agricultura deixa muito a desejar, lamentavelmente, porque acostuma-se com financiamentos, mas muitas vezes o produtor não está à altura dos conhecimentos para enfrentar essas técnicas modernas e poder tirar proveito disso e poder devolver o dinheiro emprestado ao banco.
Nós vamos voltar dentro de instantes, um rápido intervalo, a gente já volta já para falar mais de agricultura, de pesquisa e de todos esses temas que eu sei que você está interessado. É já já.